A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder ministrar uma palavra viva ao seu coração. Com certeza Deus vai falar com você. Hoje eu quero falar sobre o que impede e o que libera milagres. Tenho certeza que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz o extraordinário. Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias. E eu creio que nós precisamos entender o que nos impede de alcançar, de receber esse milagre, mas também o que libera esse milagre para acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus. Então por isso vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e a gente possa aprender mais do Senhor hoje em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza, Senhor, ouve a nossa oração, dá-nos discernimento espiritual, essas verdades da Tua Palavra, que sejamos edificados hoje, possamos sair daqui cheios da Tua fé, para crermos de fato que o Senhor tem coisas boas para nós, temos a esperança de coisas boas que o Senhor já reservou para cada um de nós, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Bom, Marcos capítulo 6, versículo 1, nós estamos compartilhando histórias da Bíblia desde Gênesis, desde lá do início de janeiro, vamos até dezembro, falando ali no final de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e agora nós chegamos então em Marcos. Esses dias nós estamos compartilhando os milagres de Jesus no livro de Marcos, que é um livro que mostra muito os milagres de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Era costume. Jesus, onde ele chegava, ele pregava, ele ensinava. Esse é um ponto muito importante, né, da palavra de Deus. Lembra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando Jesus pregava, ele estava pregando para que as pessoas pudessem crer, tivesse a oportunidade de receber fé e crer, né? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, maravilhavam, dizendo: de onde vens essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e circunvizinhas a ensinar. Veja, aqui nós vemos o que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Esse texto é a prova de que tem coisas que nos impedem, ou tem algo que nos impede de receber o que Deus tem para nós. Veja, Jesus vai então na sua cidade natal, ali onde todos o conheciam, né? Os seus familiares moravam lá, inclusive. Então Jesus estava ali. Jesus estava ensinando ali. E Jesus queria operar os milagres ali. Só que eles começaram a ver Jesus e até se maravilhar do que Jesus estava falando, do que Jesus estava ensinando. Mas teve algo que eles, então, falaram aqui. Mas não é esse o carpinteiro? Não é esse que os seus irmãos vivem por aqui, nessa terra? Ou seja, quem que é esse? Não é para falar dessas coisas. Em outras palavras, como é que pode ter alguma coisa boa saindo desse que nós sabemos que é gente como a gente? Entende? Ou seja, aí Jesus então diz o seguinte, o problema, qual que é o problema aqui? Ele diz: o profeta não tem honra na sua casa. O que é honra? Honra é valor. Quando você não valoriza
alguém, ou seja, você não honra, você também não está aberto para receber o que ele tem para você. Então, o fato de você estar aqui hoje, com certeza, é porque você está me honrando. Né? Você decidiu entrar, né? Você decidiu permanecer ouvindo a palavra através da minha vida. Então, veja, onde há honra, há uma conexão. É como uma torneira com um cano, ou seja, com uma mangueira. Então, honra é essa conexão entre a fonte e aquele que recebe. Então, onde não há honra, pode ter até a vida jorrando aqui, da torneira, da fonte, mas não recebe. Por quê? Porque não há honra, ou seja, não valoriza. Quando que você vai receber de algo, ou de alguém, ou mesmo de Deus? Quando você der valor. Quando você der valor a quem está liberando a palavra, a quem está levando a mensagem, com certeza você vai se conectar. Então, quando você honra a sua liderança, você recebe da sua liderança. Quando você honra as pessoas que estão ao seu redor, ou dão valor às pessoas ao seu redor, dá ouvidos às pessoas ao seu redor, então existe essa conexão de honra. E quando há essa conexão de honra, então a vida flui. Entende? Então Jesus não pôde operar muitos milagres ali na terra dele. Por quê? Porque eles olharam para Jesus e falaram, não, esse aí eu vi nascer aqui, eu peguei no colo, né? Esse aqui é Jesusinho. Ou seja, não deu o devido valor que Jesus de fato era um profeta. Então quando você não valoriza aqueles que Deus envia para você, você acaba não recebendo deles. E você não sabe o que acontece. Porque onde não há honra, não há conexão. E onde não há conexão, não há um transbordar de vida. Por isso que Jesus, ele fez milagres em muitos lugares. Mas ali na sua terra não. Por quê? Porque não havia honra. Não via Jesus na posição de profeta. Entende? Então quando você está ali na sua igreja, você precisa valorizar o seu pastor, a sua liderança, na posição dela, como um ministro de Deus. Sabe por quê? Não é porque ela é perfeita, não é porque ela não tem falhas, mas simplesmente porque Deus o colocou ali para ser boca do Senhor, para ser um canal do Senhor, para liberar a palavra de fé ao coração. E aí, quando isso acontece, há conexão. Quando há conexão, há milagres. Por isso que às vezes você não percebe, peraí, eu estou ouvindo a palavra, não estou recebendo. Não está recebendo porque você não está honrando quem tá ministrando. Entende? Então você precisa entender que a honra é aquilo que abre portas para que a fé se manifeste, com certeza, e milagres aconteçam. Então, no lugar onde não há honra, também não há conexões. E onde não há conexão, não há recebimento de vida. Então, por mais que Jesus falasse de coisas maravilhosas, que eles mesmos falaram, que é isso? Da onde saem essas coisas maravilhosas? E aí não é esse o carpinteiro? Ou seja, por mais que eles entendessem que Jesus estava falando algo poderoso, eles estavam até chocados com isso, mas eles se fecharam. Se fecharam. Porque vinha de Jesus. Entende? Não se feche, mas se abra. Acredite que a pessoa às vezes do seu lado vai te dar uma palavra. Se você receber essa palavra, se você valorizar, você vai receber. Às vezes é na sua própria casa, às vezes é sua esposa. Se você a honrar na posição de uma mulher de Deus, auxiliadora idônea, que Deus colocou ao seu redor, você vai ouvi-la e vai receber do que ela tem para você. Esposas, quando você entender que Deus te colocou ali do lado de um profeta de Deus, o seu marido na sua casa, ele vai falar, e se você o honra na posição de homem de Deus para sua casa, para você também vai receber dele. Entende? Isso é de Deus, isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por ter minha esposa, né, participando aqui na minha live. Ela poderia participar ou não, mas ela vem todos os dias, aparece, né? Está aqui. Isso é bênção. Isso é sinal de que está mostrando que eu honro meu marido. E eu me coloco na posição daquele que recebe. E por isso vai receber. É assim que funciona. Então o fato de você estar aqui conectado comigo, já falei, é uma honra.
É uma conexão? Eu acredito que o pastor Marcos tem algo da parte de Deus para me abençoar. E eu então vou receber. Então hoje fé vai ser liberada no seu coração, em nome de Jesus, porque você está honrando. E onde há honra, há também liberação de fé, onde há fé, há milagres. Então, o que nos impede de ver o milagre é a incredulidade. De receber o milagre é a incredulidade. Quando você não crê naqueles que são enviados de Deus para te abençoar. Quando vocês não crerem, então vocês não podem receber. Então, nós estamos aqui para compartilhar a palavra. Creia que não é a palavra de um homem, é a palavra do Senhor. E quando você se abre para ouvir a palavra do Senhor, com certeza, milagres acontecem. Então, eu creio em nome de Jesus, que hoje você vai receber milagre. Por quê? Porque você colocou-se na condição daquele que honra. Daquele que está honrando aquele que está enviando a palavra para você. Então, a fonte, que é Cristo, está jorrando, com certeza, para você, porque você se conectou à fonte. Por meio de quem? Por meio daqueles que Deus coloca na sua vida para ser uma bênção, um profeta na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mais à frente, em Marcos, no capítulo 6 ainda, no versículo 53, a gente vê mais uma conexão de honra e mais milagres acontecem. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Veja, eles sempre reconhecem Jesus. Onde Jesus está, onde Jesus se manifesta, as pessoas se achegam, elas veem, elas reconhecem. Isso tem que ser na nossa igreja, isso tem que ser na nossa célula, tem que ser na nossa casa, tem que ser um lugar onde nós vemos a manifestação de Jesus, amém, irmãos? Onde as pessoas também ao redor também veem Cristo se movendo e operando, né? Então eles reconheceram, eles foram até ali, né? E percorrendo toda aquela região, traziam os leitos dos enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e quantos o tocavam saíam curados. Olha a diferença. Lá na terra dele, na terra de Jesus, eles não receberam o milagre, por causa da incredulidade. Mas aqui, esse povo até colocava os enfermos na rua, a ponto de que se eu tocar apenas na orla de Jesus, eu vou ser curado. Olha quanta honra. Porque eu creio que dele vai sair poder. Eu creio que dele vai sair o meu milagre. Entende? Então veja, quando a sua fé ativada a esse ponto, sabe, milagres acontecem. Então quando você vai para uma reunião de célula, por exemplo, você vai para um culto, e você vai na expectativa de que você vai tocar em Jesus, que Jesus vai estar se movendo ali, olha, você está indo para receber algo poderoso da parte de Deus. Por quê? Porque você está gerando uma fé de que algo vai acontecer. Quando você vai com essa expectativa, coisas acontecem. Milagres acontecem. Por quê? Porque a sua fé libera milagres. A diferença daquele que não recebe, do que recebe, é que aquele que não recebe é porque é a falta de fé. Mas aquele que recebe o milagre é porque ele crê. E esse povo creu. Falou, eu vou colocar os doentes aqui nas praças, que Jesus passando eu puder apenas tocar na orla de Jesus, na veste de Jesus, eu vou ser curado. Entende? Então, eu creio no poder do Senhor. E nós temos que crer que quando nós reunimos como igreja, quando nós oramos, quando nós vamos para o Senhor, nós temos a plena certeza de que Ele é bom e Ele quer fazer o milagre. E eu quero declarar, você que está enfermo, você que está talvez no leito de hospital, eu declaro que você vai ser curado agora em nome de Jesus. Você que está crendo que essa palavra é para você, que hoje você crê que pode tocar nas vestes de Jesus e ser curado, eu quero declarar em nome de Jesus, receba a cura onde você está. Receba o milagre onde você está. Tome posse agora mesmo da sua cura. Acredite, hoje mesmo, aonde você está, com essa enfermidade que você está passando, eu creio que Deus pode te curar agora, instantaneamente. Esse é o poder do Senhor, esse é o poder de Jesus para curar, para trazer a restauração da sua saúde. É a vontade de Deus, sim, que você seja curado, que você tenha uma experiência poderosa com o poder daquele que cura, daquele que sara. Quando você tem fé, você toma posse, você aceita, você diz amém, você acredita,
e você com certeza vai experimentar esse milagre da parte de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! E a última história que eu quero compartilhar, ainda no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 24, é uma história impactante, poderosa. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queriam que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Não tem jeito. Onde a luz está, com certeza nós somos atraídos pela luz, né? Onde Jesus está, com certeza nós somos tocados, atraídos para estar com ele. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos, lembra? O pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu vim primeiramente para os judeus. Esses são os filhos. Então não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Veja, se fosse nos nossos dias, né, certamente muita gente ia sair da igreja por essa fala de Jesus. Foi uma fala muito firme, muito dura até mesmo, né? Mas você sabe de uma coisa? Jesus sabia o que estava fazendo e o que estava falando. Porque nós vemos aqui na resposta dela uma atitude daquela que cria no Senhor. Cria. Por isso que ela foi até Jesus. Porque acreditava. Lembra, a fé libera milagres. A fé libera milagres. E ela disse assim, olha a resposta dela. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Em outras palavras, eu não vim aqui pegar o pão de ninguém. Eu sei que eu não mereço, em outras palavras. Eu sei que eu não sou da nação escolhida. Eu sei. Mas eu não vim aqui pegar o pão de ninguém. Mas eu vim aqui experimentar de uma migalha. Porque eu acredito que eu não preciso do pão inteiro. Assim como os cachorrinhos comem da migalha, eu estou aqui para dizer que se eu tiver uma migalha, é o suficiente para o meu milagre. Olha a fé dessa mulher. E olha o que Jesus então disse. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha que coisa impressionante. Tudo porque ela creu. A fé libera milagres. A fé libera o extraordinário. E ela creu que não precisava do pão inteiro. Ela precisava apenas de uma migalha. Ela precisava de apenas uma coisa muito pequena. Porque aquilo era suficiente para que a filha dela fosse liberta. Veja, Deus, ele se move de uma forma extraordinária quando nós temos uma fé simples, uma fé que crê, que acredita. Aquela mulher podia ter ido embora chateada pela maneira como Jesus falou com ela, mas ela não se importou de como Jesus a chamou. Mas ela simplesmente creu, continuou, ela acreditou que Jesus poderia fazer milagres. E quando há essa postura, quando há essa fé simples no Senhor, com certeza milagres são liberados. Mas deixa eu te dizer, a todos quanto creram em Jesus aqui, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem creu em Jesus como Salvador, recebeu então uma nova natureza. Agora você se tornou filho de graça, pela fé, não por obras, para que ninguém se gloriasse, mas foi pela fé que você se tornou
filho. Deixa eu te dizer, e como filho, você não tem acesso simplesmente a migalhas, você tem acesso ao pão vivo que desceu do céu, aleluia. Então você pode hoje desfrutar de milagres, porque tem um pão à mesa à sua disposição. Apenas vá para esse que tem o pão e para fazer o milagre na sua vida. Se alimente desse que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quando você pede ou pensa, segundo o poder que opera na sua vida, por meio do Espírito Santo. Então hoje você é filho, e como filho, você pode receber. Como filho, você pode se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Como filho, você pode ser saciado. Como filho, você pode viver uma vida abundante. Veja, o pão está à sua disposição. Está à mesa. Você está à mesa com o Senhor. Aleluia. Com o seu Deus. Então você pode desfrutar. Hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, onde Deus está nos alimentando com sua palavra. Então hoje nós acessamos as coisas espirituais. Você precisa de fé, é Ele que traz a fé. Você precisa de vida, é Ele que traz a vida para você. Você está precisando de alegria, é Ele que é a sua alegria. Você está precisando de paz, Ele é a sua paz. Você está precisando de sabedoria, Ele é a sua sabedoria. Você está precisando de saúde, Ele é aquele que te traz saúde. Você está precisando de prosperidade, é Ele que prospera e que abre portas e caminhos para você. É isso que Deus faz. É esse Deus em que nós servimos e que estamos aqui hoje para ouvir essa mensagem. Você é filho. Você que creu, você é filho. Talvez você não creu ainda e está me ouvindo. Deixa eu dizer, apenas então diga: Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida. Simples assim. E com certeza Ele vai te fazer filho. Pela fé. Simples. Uma oração simples. Uma entrega simples. Vai te fazer filho. E como filho você tem acesso. Tem acesso ao pão, ao alimento, aquilo que vai te sustentar. Em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus faz. É por isso que nós estamos aqui. Veja, nós contamos ali primeiramente um exemplo hoje de alguém de pessoas que não receberam de Jesus milagres porque elas não creram. Mas depois eu mostrei aqui para você essa mulher que creu. E nós cremos, por isso nós falamos. Eu creio, por isso eu estou pregando para você. Se eu não cresce nessa palavra, eu não estaria aqui pregando para você todas as manhãs, compartilhando. Por quê? Porque eu acredito. E se você acredita, se você tem fé, então hoje é o dia do seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, porque eu creio em milagres. Eu creio que quando ouvimos a palavra, a fé é gerada, e quando a fé é gerada, há uma conexão entre a fonte e aquele que está para receber. Houve a conexão, então há um transbordar de vida para você, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar no mundo espiritual milagres. Eu quero liberar hoje, na vida dos meus irmãos, milagres. Eu não sei o que eles estão passando hoje, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor pode e quer fazer, porque o Senhor é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, Pai, eu libero nessa hora o milagre, eu libero nessa hora a palavra de fé, eu libero em nome de Jesus o milagre, milagre financeiro, milagre de cura, milagre de restauração de relacionamento, milagres da parte de Deus, extraordinários, que os meus irmãos necessitam. Pai, eu creio no poder do Senhor para fazer milagres. Hoje mesmo, meio de uma live como essa, o Senhor pode operar milagres. Aonde eles estão, em qualquer lugar desse planeta, eu creio que o Senhor pode fazer milagres, em nome de Jesus. E esse que está no leito do hospital, eu quero declarar em nome de Jesus que ele vai sair desse hospital e vai ter uma vida nova, em o nome do Senhor Jesus, restaurado, curado completamente, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que faz o extraordinário. Em o nome do Senhor Jesus, eu libero fé na vida dos meus irmãos, para crerem no milagre do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e amém, e amém, aleluia, glória a Deus. Declaro cura, amém, amém, amém. Kátia, libera mesmo a cura sobre a vida da sua irmã, já declaramos, né, que a Mônica é curada do seu tornozelo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio nisso.
né? Enquanto eu orava aqui, eu lembrei, né, também de uma irmã que o seu pai está no leito de hospital. E eu vou mandar essa mensagem para ela passar para o seu pai, porque eu creio que Deus pode fazer milagres. Há um Deus que faz milagres. Pode ser uma fé tão simples, tão pequena, mas uma fé que é tão poderosa. Né? Um grão de mostarda que remove montanhas, que faz coisas extraordinárias. Sabe, nós precisamos dessa fé. Por isso nós viemos aqui liberar a fé no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. E se você, ao ouvir essa mensagem, você lembrou de alguém que pode ouvir essa mensagem e receber um milagre, mande para ela, mande em fé, né? Na certeza de que ela possa te ouvir e receber e acreditar e dizer pelo menos um amém. E é o suficiente para Jesus operar um milagre, fazer o extraordinário em nome do Senhor Jesus. Apenas seja um canal de Deus, né? Compartilhando com outros aquilo que você tem recebido aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que você tenha um dia poderoso, glorioso, cheio do Espírito, cheio de fé para milagres. Depois vocês contem também os testemunhos do que Deus está fazendo enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Amém? Grande abraço, amo vocês.